Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Alcântara e trabalho com sistemas há muito tempo. Hoje eu gostaria de falar de um dos cadastros mais importantes de qualquer sistema, independente se ele é Proteus ou qualquer outro sistema por aí, que é o cadastro de produtos. Por que o cadastro de produto é tão importante assim? É dele que sai muita informação. É a partir daqui que você vai ter suas compras, seu faturamento. Você precisa definir como vão ser os seus produtos. E às vezes o cadastro é negligenciado. O pessoal acaba, por exemplo, repetindo informações, como, por exemplo, uma indústria de cozinhas industriais, ela usa chapas, diversos modelos de chapa, mas vamos especificar uma chapa 12 milímetros. E se eu tiver ela mais de uma vez no sistema, eu posso me atrapalhar no inventário. Isso pode me dar um transtorno. Eu achar que tem tanto e tem o dobro daquilo, eu tenho metade. Pode acontecer muita coisa. Então, é um cadastro que tem que ser cuidado. E porque outro fator também de importância. Então, algumas informações como unidade de medida, preço de venda, preço de compra, custo standard, estão todos ali, né, no cadastro de produto. Informações fiscais, como por exemplo NCM, a alíquota diferenciada de imposto, tudo está no produto. Então, se você não se preocupa com o produto, ele pode te trazer mais trabalho do que conforto, vamos dizer assim. E se você tiver com um cadastro redondo, ele vai te trazer mais conforto. Como vocês já devem ter percebido, outra coisa do cadastro de produto é que você encontra ele em diversos lugares. Então você tem ele no módulo de compras, no módulo de faturamento, no módulo de livros fiscais, acaba refletindo lá na contabilidade e outros módulos, tá, do sistema, no caso do Proteus, Field Service, a parte de serviços. Então, né, se a gente for ver, todo mundo acaba usando um pedacinho do cadastro de produto. Então é muito importante que ele esteja redondo. Então, pessoal, antes de eu mostrar um pouquinho de alguns campos importantes no sistema, eu gostaria de falar uma coisa sobre o código do produto. O código é livre, cada empresa decide como que vai ser utilizado. Porém, pensando em processos e não apenas em sistema, às vezes é interessante ter uma estrutura dentro desse código. Bom, primeira coisa, o código do Proteus, no caso do Proteus, o seu código pode ter quantos? 15 dígitos. Gente, mas tem gente que acha que é muita coisa. Tem gente que eu acho que acha que é pouco. Tá bom? Mas você não precisa usar os 15 dígitos. Eu já vi muita empresa que às vezes usa 4. Eu já vi empresa que usa 10. E já vi empresa que usa 15. Tá? E eu vou te falar que os 15 às vezes não são suficientes. Gente, cada empresa tem sua realidade. Então, caso a empresa já tenha uma certa engrenagem funcionando, é interessante você ver se a estrutura que você tem hoje criada para o código é condizente com o que todo mundo usa. Claro, é muito difícil mudar se você já tiver 20 anos de empresa, todo mundo já está acostumado com aqueles códigos. Porém, mudanças ocorrem no mundo o tempo todo. Então, nada impede de você mudar e criar uma coisa mais inteligente. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que usa os 15 dígitos, tá? Eu vou dar só uma mascarada em alguns itens, porque alguns itens são detalhes demais, eu acho que não chega à necessidade. Mas eu tenho uma colinha aqui e eu vou dar uma olhada. Então vamos lá. Só para vocês terem uma ideia e pensarem no que vocês podem fazer na empresa de vocês, tá? Somos 15 dígitos, certos? Os primeiros 4 dígitos dessa empresa, eles identificam se o código do produto é especial. Então, por exemplo, esse cara aqui me diz que ele é um especial ou não. Especial. O que quer dizer isso para eles, tá? Cada um com a sua realidade, não esqueça. Os primeiros 4 dígitos identificam, por exemplo, se ele começar com 0000, que é o caso aqui do meu exemplo, significa que ele não é um especial, ele é um produto convencional. Eu vou dar um exemplo com camisetas. Por exemplo, a camiseta que eu estou usando, vamos dizer que ela é um modelo básico.
então ela seria o 000. Especial, ela tem um bolso. Se ela tiver um bolso, ele vai ter um outro código aqui, tá? Então ele começa com 000. Eu estou colocando um ponto aqui, não tem esse ponto, né, no deles lá, mas criando-se uma máscara é possível ter, tá? Mas no caso lá não tem, porque eles aproveitam os 15 dígitos. E como eu disse, cada um faz do jeito que achar interessante. Aí eles têm mais um dígito aqui, vou colocar um, que identifica o tipo de tecido. Tá? Bom, como vocês podem ver, eu já estou falando de uma confecção, tá? Tipo de tecido. Então, por exemplo, se o tecido é algodão, se ele é poliéster, aí a gente vai ter mais 3 dígitos aqui que identifica o código do produto por si, tá? Então aqui seria o que eles chamam de produto. Nada mais é que um sequencial. Então eles criam um sequencial, tá bom? A partir daqui tem 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem mais 3 dígitos que identificam a cor. Então, por exemplo, isso aqui é a cor. Então significa que esses 3 dígitos, para eles, identificam a cor do produto. Então preto tem um número, azul tem outro, vermelho, e aqui tem uma gama de 999 possibilidades. Aí a gente tem mais 2 dígitos que identificam o tecido. Então eles têm mais 2 dígitos que vão identificar o tecido. Apesar de eu ter falado do tipo de material, aqui, basicamente, esse primeiro aqui, eles identificam se o cara é 100% algodão ou 50% poliéster, 50% algodão, eles têm uma tabela que identifica isso. Aqui não, aqui é o tecido. Aqui eu posso ter o tecido 100% algodão, que seria algodão puro, tecido panamá, tecido nylon. Então aqui a gente tem tipos de tecidos diferentes, tá? E por último, né, se eu estiver certo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu vou até colocar um número aqui, 14 e 15. E o que é esse último número aqui? Esse último número identifica o tamanho da roupa. Então, por exemplo, 54, uma calça 54, que aí pode ser 51, 52, 53, 54. Eles não utilizam grade, que é uma outra história, que eu poderia estar utilizando também dentro do sistema grade, mas para eles é mais fácil identificar assim. Então, cada produto tem uma codificação diferente. Para eles funciona maravilhosamente, porque o pessoal já se acostumou com essa estrutura, então quando eles pegam determinado, por exemplo, uma ordem de produção que tem esse produto, eles já sabem, ó, eu tenho que pegar tecido tal para produzir, eu vou fazer um tamanho tal, tudo isso só com a estrutura do produto. Claro, na ordem de produção também tem algumas informações, como o tamanho, por exemplo. Quais as unidades que eles têm que fazer? Tem que fazer 5 do 54, 10 do 60, anyway. Mas por que eu estou mostrando esse código tão gigante aqui? Justamente para mostrar o que pode ser feito para a codificação de produto. Beleza? Mas também, assim, só aproveitando o embalo, eu já vi códigos bem mais simples, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui que eu lembrei agora. O pessoal tem, assim, B500.001. Eu não lembro ao certo, mas, por exemplo, esse B500 significa um tipo de produto. Apesar da gente ter no cadastro de produto o tipo, aqui eles colocam o tipo dentro do próprio código, tá? Como eu digo, cada empresa tem sua realidade. E aqui, se não me engano, é um simples sequencial, que é similar a esse aqui, né? Esse aqui também é um sequencial. Tá? Mas vejam, olha o tamanho deste código e olha o tamanho desse aqui. Cada um faz do jeito que for. O problema, a única questão que eu sempre falo é assim, pense antes de começar a utilizar.
Porque vão caber todos os seus produtos nessa lógica aqui? Vão caber todos os produtos nessa? É isso que precisa ser pensado. Ah, eu vou criar um tipo diferente. Beleza, vou criar uma sequência diferente aqui e um novo sequencial. Outra coisa interessante também, só acrescentando uma informação. Como eu disse aqui, ó, aqui é um código e aqui eu tenho um sequencial. Eu posso customizar isso no sistema? Posso. A hora que eu vou cadastrar, a hora que eu coloco a primeira parte, a segunda parte ele sugere, tá? Ou faço isso manual. Isso não interfere. Só dizendo que a gente pode ter essa situação aqui. Legal? Agora eu gostaria de falar um pouco dos campos. O Proteus tem muito campo no cadastro de produto. Tem tanto campo que a gente, além do cadastro de produto, a gente tem um cadastro à parte que chama complemento de produto. Então, o que acontece? Dentro do cadastro de produto, não vou precisar quantos campos tem, mas principalmente por causa do legado, existe um limite de campos que eu posso pôr dentro de uma tabela. E mesmo porque se eu colocar muito campos demais na tabela, a tabela começa a ficar pesada, começa problemas técnicos. Então, o que teve a necessidade de surgir? Complemento de produto. Que no princípio era uma parte, assim, vou dizer, alguns anos atrás, seria apenas dados científicos do produto. Sei lá, por exemplo, densidade, coisa mais específica para engenharia, tá? Só que com o passar do tempo, como eu tinha muito campo aqui e eu precisava de mais campos, né, criados, surgiu o complemento de produto, que é vamos dizer assim, é um adendo do cadastro de produto. É importante, tem algumas informações que saem daqui. Eu vou dar um exemplo, mais ou menos, de logística. Por exemplo, no cadastro de produto eu tenho um campo que é se ele controla endereço. Eu posso controlar endereço num determinado produto e outros produtos não. Por exemplo, uma caneta, dependendo de uma indústria, uma fábrica de cozinha industrial, não vai ter interesse em controlar endereço de caneta. Mas numa papelaria já seria interessante. Eu posso ter situações que eu controlo endereço em determinado almoxarifado, numa localização da empresa, e em outra eu não controlo. Então o que vai acontecer? No complemento de produto, eu posso separar o local que eu vou controlar, endereço daquele, no caso da indústria alimentícia, lá da cozinha industrial, eu posso controlar endereço no almoxarifado e não controlar endereço no almoxarifado de produção. É uma opção que eu tenho, só que essa informação vai sair de onde? Daqui do complemento de produto. Só para não assustar vocês, dificilmente alguém sabe todos os campos existentes. O que eu falo sempre é assim, aprenda on demand. Entenda o produto, a informação que você vai precisar, qual a informação que você quer tirar do sistema e aprenda em cima dela. Busque informação sobre aquela necessidade, sobre aquele processo que você precisa. Como eu dei o exemplo aqui da localização. Eu preciso fazer isso, como que eu faço? Pesquise, descubra como e você vai ver que é no cadastro de produto, tá bom? Bom, pessoal, essa aqui, primeira parte, queria mostrar um pouquinho sobre a estrutura de um cadastro de produto. Agora vamos falar de alguns campos específicos no cadastro de produto, mas para isso acho legal a gente de repente dar uma olhada dentro do sistema. Vamos lá dar uma olhadinha? Opa, pessoal, então agora chegamos até o sistema aqui. Estamos usando aqui uma Proteus na versão 33, mas que para cadastro não diferencia muito. Pode ser mais antiga, pode ser mais nova. Basicamente o que a gente vai falar é a mesma coisa para todos, tá? Mas vamos lá. Aqui eu entrei no módulo de estoque, mas poderia ser faturamento, compras, livros fiscais. A maioria deles tem acesso ao cadastro de produto. No caso aqui, a gente vai em atualizações, cadastros, produto. Vejam, ó, eu tenho o cadastro de produto e aqui embaixo eu já tenho o cadastro de complemento de produto, né? Lembra que
quando a gente estava no quadro, eu já estava falando do complemento de produto. Mas o nosso foco aqui agora é produto. Então aqui nós temos o padrão do sistema. Os botões pertinentes a esta rotina, incluir, alterar, visualizar. E no caso aqui nós vamos incluir. É aberta a nossa tela de cadastro. Para hoje, nós vamos cadastrar o nosso produto acabado aqui. A gente vai se basear neste lindo avião. Bom, aqui eu não tenho grandes pretensões de criar uma codificação avançada, e simplesmente eu quero saber o que eu estou fazendo. Então, o nosso código aqui vai ser avião. Para caso eu tenha um outro modelo de avião, eu vou chamar esse cara aqui de avião A1, tá bom? Só para caso tenha outros cadastros que eu precise fazer aqui na demonstração, eu já vou criar esse cara como avião A1. Então esse aqui é o nosso, aqui é uma descrição genérica do produto, sem grandes traumas. Vou chamar de avião A1. E aqui a gente começa alguns campos. Bom, cadastro de Proteus, campos com asterisco são campos obrigatórios. Então vamos escolher um tipo para esse cara. O que tem de importante no campo tipo? F3 aqui. Ele tem o tipo de produto que eu vou trabalhar. Por que eu tenho que me preocupar com esse tipo? Isso influencia diretamente no registro de inventário, que é um relatório legal e que deve ser emitido anualmente, tá? E o registro de inventário, muito útil para fazer uma comparação com a contabilidade. Tá? Tem empresas que usam o tipo de material para fazer a contabilização dos seus estoques. Bom, no caso do nosso produto aqui, a opção que eu vou selecionar é o produto acabado, porque ele é um produto final. Unidade de medida, bom, aí algumas unidades disponíveis e também é possível cadastrar, assim como o tipo é possível cadastrar, a unidade de medida também é possível ter alguma além do padrão. No caso aqui eu vou selecionar a unidade, porque é uma unidade de avião, ok? Bom, agora vamos colocar o armazém padrão. O que é importante saber deste campo? O armazém padrão é o local default padrão de armazenagem desse produto. No meu caso aqui, eu tenho dois almoxarifados por enquanto. Eu tenho um almoxarifado, que seria onde eu guardo meus materiais, e a minha expedição. Pensando que este material é um produto acabado e ele deve sair da expedição, qual que é o lugar padrão dele? A expedição, tá? Mas veja bem, ó, prestem atenção aqui. Isso aqui é um detalhe para cada empresa. Tem empresas que colocam um almoxarifado de expedição, tem empresas que não, tá? Eles colocam tudo num almoxarifado só. Eu digo que tem que seguir a lógica do processo. O mesmo processo que você tiver sendo executado no dia a dia, você coloca dentro do sistema. Não invente nada mirabolante diferente disso, mesmo porque o sistema tem que refletir a sua realidade. Apesar de não obrigatório, um campo que eu considero importante é este grupo. Por quê? O grupo serve para você agrupar os seus produtos, como o próprio nome diz, né, grupo, agrupar os seus tipos de produto. Você separa grupo de materiais diferentes. Eu vou dar um exemplo de uma cozinha industrial. A cozinha industrial ela tem fogões e geladeiras e mesas. Claro, só que eu tenho vários modelos de fogões, vários modelos de geladeiras. E eu posso separar isso, por exemplo, eu posso criar um grupo fogão. E o grupo fogão, todos os fogões vão lá para dentro. O próprio sistema aqui, ele sugere alguns, por exemplo, plástico, borracha, alumínio. Já vem alguns itens separados, tá? Então, eu posso separar, por exemplo, no meu caso do meu avião aqui, produto de venda. Então, eu posso agrupar isso. O que isso facilita mais para frente? A emissão de relatórios. Eu quero saber, por exemplo, todos os meus produtos de venda, independente do almoxarifado, independente de qualquer coisa. Eu posso tirar uma posição de estoque só dos produtos de venda. Eu posso tirar uma posição de estoque só dos meus materiais de matéria-prima de plástico.
Então, é assim, isso é uma coisa que tem que sentar com o pessoal de engenharia, com o pessoal de marketing, o pessoal que desenvolve produto e pensar como que eu posso aglutinar um dos meus produtos, tá bom? Então, no caso aqui, eu vou colocar como produto de venda. Aqui só vou comentar tipo de entrada padrão, qual a vantagem de ter mais para frente, isso aqui vai fazer mais sentido. Mas o tipo de entrada é quando eu entrar com uma nota fiscal, se ele tem um padrão de entrada de nota fiscal. E o saída, se ele tem um padrão de saída. Padrão de impostos, sempre tem financeiro, mas é só um modelo padrão. Para quê? Para que quando eu der uma entrada numa nota fiscal ou uma nota fiscal, fazer um pedido de venda para saída, ele já sugerir o texto correto. E assim facilita a vida. Se eu não preencher, na hora que chegar a nota fiscal, eu vou ter essa informação. Um campo importante, segunda unidade de medida. O que acontece? A segunda unidade de medida é a unidade de medida que se trabalha dentro da fábrica ou dentro da empresa, se for uma prestadora de serviço. Por quê? Eu posso, por exemplo, comprar um determinado material em tonelada, só que dentro da fábrica eu trabalho em quilo. Porque é muito mais fácil, tal. Ou, um exemplo, eu compro um determinado produto em milheiro e eu trabalho em unidades dentro da fábrica. Tá? Então eu posso ter, com a união desses três campos aqui, ó, segunda unidade de medida, fator de conversão e como que ele é convertido, eu consigo ter essas duas unidades de medida sempre trabalhando dentro do sistema. Por exemplo, eu já atendi uma empresa que é uma petrolífera. Então o que acontece? Eles compram tudo em tonelada. Então chegam carretas com toneladas de produto químico, de óleo, de produtos químicos aditivos e afins. Só que lá dentro da fábrica eles só trabalham em litros. Porque tudo é litro. Porque, por exemplo, eu compro um óleo base e esse óleo base é utilizado para fazer os pequenos frascos de 1 litro, que é o que a gente usa para colocar nos carros. Eu converto toneladas em litros, tá? Então aqui eles trabalham muito com isso aqui, segunda unidade de medida, e eles entendem que na fábrica eu uso a segunda unidade de medida. Só que na nota fiscal vem a primeira unidade que, né, no caso deles é sempre tonelada, tá? Então eu dou entrada na minha nota fiscal corretamente tonelada, mas eu já sei que minha utilização dentro do sistema é na segunda unidade de medida. Gente, agora aqui são N campos, muitos campos. E é o que eu sempre digo, on demand. Conforme você for precisando dos campos, você vai utilizando. Eu peguei aqui basicamente os campos obrigatórios, tá? Para a gente poder ter uma ideia, mas só para vocês, assim, uma coisa rápida, ó. Peso líquido, custo padrão, custo standard, o fator de conversão. Produto alternativo, um produto que pode ser alternativo a esse no caso de uma compra ou mesmo de uma venda, né? Preço de venda, o preço de venda base, centro de custo, informação para contabilidade, fornecedor padrão, conforme você for precisando. E para o pessoal de sistema, sempre se preocupe como facilitar a vida do usuário. Tem campos aqui como o TES, como eu comentei do TES. Se você já sugerir esse TES aqui, já colocar no cadastro, quando você for incluir uma nota, ele já sugere. Então, coisas que podem facilitar o seu dia a dia podem ser preenchidos aqui. Aqui a gente só está na parte cadastral, mas a gente tem impostos. Então, por exemplo, um produto que tem uma alíquota específica de IPI, eu posso colocar aqui. Um campo importante, que não é obrigatório, mas é muito importante, principalmente para emissão de nota fiscal, é a posição de NCM, posição de IPI, o famoso NCM, que é uma classificação fiscal, que já tem algumas referências de impostos que devem ser informados na nota. Então eu cadastro aqui algumas informações, ó, imposto de renda se for serviço, calcule INSS, né, a mesma coisa se for serviço. Obviamente, se não for serviço, eu não preencho esses campos, não faz sentido. Alíquota de ICMS, se for uma alíquota fora do padrão, eu posso cadastrar ela aqui. Tá bom? E entre outros campos, PIS, COFINS, a nossa
A nossa legislação permite várias opções, tá bom? Aqui nós temos outra pastinha já para a parte de gerenciamento de suprimentos e o famoso MRP, tá bom? Ponto de pedido, quantidade de embalagem, segurança, tudo isso, essas informações aqui, ó, se fornecidas, elas ajudam, por exemplo, o ponto de pedido, quando que eu tenho que pedir determinado material conforme ele abaixa no meu estoque, eu posso informar isso aqui, tá? Tem formas de tirar relatório e conseguir essas informações, mas essa informação precisa chegar até aqui. Controle de qualidade, atendimento. Bom, pessoal, e aqui, como eu disse, são inúmeros campos que podem ser preenchidos ou não, tá? Uma curiosidade, tá? Essa minha tela está configurada de forma que eu já tenho o cadastro de produto e o cadastro de complemento de produtos ou dados adicionais, como está chamando aqui. Dependendo da sua situação, você já pode preencher essa parte aqui. Lembra que eu falei, ó? Essa parte aqui dos dados adicionais, eles são referentes a campos, na verdade, no fundo, são campos que não cabiam aqui e passaram para cá. Tá? Mas tem alguns adicionais aqui, né, que a gente pode colocar. Por exemplo, se determinado produto para uma filial, o cadastro pode ser compartilhado entre filiais diferentes, mas eles podem ser diferenciados, algumas informações podem ser diferenciadas, por exemplo, na filial, em algum armazém pode ser diferenciado. Diferenciando o armazém ou a filial, você pode ter pontos de pedido diferentes, com os standards e alguns outros campos aqui, tá? Algo mais sofisticado. Vamos nos atentar ao cadastro de produto. Mas esse campo, essa parte aqui não é obrigatória, claro que se eu começar a preencher, ele vai trazer como obrigatório. Então vamos confirmar aqui e o nosso primeiro produto vai ser cadastrado. Perfeito. Então nós temos o nosso avião. Eu vou cadastrar uma matéria-prima, é a asa. A asa do avião é uma matéria-prima para o nosso avião, ok? Então aqui eu vou chamar de asa. Para fazer uma pequena diferenciação, eu vou colocar o A1 também. O tipo, aqui eu já vou fazer diferente. Aqui eu já vou usar o meu tipo MP, que é matéria-prima, ok? A unidade de medida, unidade. E o meu armazém padrão, o avião, eu coloquei como expedição. Esse cara eu já vou colocar como almoxarifado, tá? Então o local padrão do meu almoxarifado é aqui. E o grupo, deixa eu ver se eu tenho um grupo legal aqui para cadastrar. Eu vou colocar ele no grupo de plástico, tá? Esse nosso amigo aqui, eu vou colocar que o custo standard dele é R$10. Confirma e fecha. Então aqui já temos o nosso primeiro produto acabado, primeira matéria-prima, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a parte de sistema que eu gostaria de mostrar. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários. Se tiverem dúvidas também podem deixar suas dúvidas. E assistam mais vídeos. Se quiserem saber mais coisas, podem colocar nos comentários que aí eu tento fazer vídeos sobre as dúvidas que vocês tiverem. E bora trabalhar nos 3 pilares que eu chamo de pessoas, processos e sistema. Beleza? Até a próxima.